Olá, bem-vinda, bem-vindo. Hoje o nosso foco são aqueles módulos RF baratinhos de 433 MHz. Sabe, o transmissor FS1000A e o receptor XY MK5V. Vamos mergulhar numa especificação técnica deles? A missão aqui é tipo decodificar rapidinho o essencial. Pinagem, especificações-chave, para a gente entender como eles funcionam para a comunicação sem fio básica. Ok, então. Vamos lá. Começando pelo transmissor, o FS1000A. Ele é bem simples, né? Só 3 pininhos. Data para enviar os dados, VCC, que é a alimentação, e o GND, o terra. Fácil. O que me chamou a atenção logo de cara foi a voltagem. Ele funciona de 3 até 12 volts. Bem flexível, né? Opera naquela frequência padrão de 433,92 MHz. O consumo, entre 20 e 28 miliamperes e a potência, 10 miliwatts. Agora a velocidade não é lá essas coisas, né? Menos de 4 kbps. E o alcance? Bom, a ficha diz menos de 100 metros. Mas isso com antena, claro, e sem obstáculos. Antena é aquele fiozinho de 17,3 centímetros. Essa flexibilidade na voltagem parece muito boa, né? Sim, essa faixa de 3 a 12 volts é interessante. Dá uma versatilidade legal. Dá para usar com pilha, bateria, fonte mais parruda, mas é aí que tem um detalhe, né? A potência de saída e, consequentemente, o alcance, eles podem variar bastante com a voltagem que você usa. Mais volts geralmente significam um pouquinho mais de alcance, mas o consumo sobe junto, claro. E sobre a frequência, 433,92 MHz. Bom, é uma banda ISM, industrial, científica e médica. É meio que uma faixa livre. Por isso é tão usada para controle de portão, alarme de carro, sensor sem fio simples. Coisas que não precisam assim de muita velocidade ou segurança super robusta. Ah, entendi, faz sentido. Então essa taxa de dados baixa, menos de 4 kbps, meio que confirma isso. É mais para mandar um comando simples, tipo liga, desliga ou uma leitura de sensor, algo assim. Exatamente. A modulação que eles usam geralmente é ASK ou OK, sabe? On-Off Keying. É super simples de implementar, barata, mas não é muito eficiente, nem rápida. Então, perfeito para comandos curtos, dados que não mudam toda hora. E sobre alcance? Aqueles menos de 100 metros? Olha, isso é num cenário mais otimista possível, tá? Na prática, dentro de casa com parede móvel, e pode esperar bem menos. Aqueles sem obstáculos é a palavra-chave mesmo. Sei, sei. Na real, o cenário ideal quase nunca acontece, né? Bom, faz todo sentido. Agora, vamos dar uma olhada no parceiro dele, o receptor. O XY MK5V. Ele tem que ouvir na mesma frequência, imagino, 433,92 MHz, certo? Com certeza. A frequência tem que bater certinho, senão nada feito. Eles não se falam. E a pinagem dele? Vi aqui que tem VCC, GND e 2 pinos de data. Por que 2? E a voltagem dele também é flexível como a do transmissor? Então, aí vem a primeira diferença importante. A alimentação do receptor é bem mais chatinha. Ele quer 5V exatos. Nada daquela flexibilidade de 3 a 12 volts do transmissor. Aqui é 5V e ponto. Ah, sério. Então precisa de uma fonte bem estável para ele. Exato. Precisa garantir esses 5Vs, talvez com um regulador de tensão, dependendo do seu projeto. Isso pode complicar um pouquinho, principalmente se for algo a bateria. O lado bom é que ele consome bem pouco, uns 4 miliamperes só. Bem menos que o transmissor. Sim. E os 2 pinos de data? Na verdade, eles estão ligados juntos lá dentro do módulo. Ah, é? É. É mais por conveniência mesmo, para facilitar na hora de desenhar a placa de circuito impresso, sabe? Dá mais uma opção de onde puxar o sinal, não tem mágica aí. Entendi. Então é só uma facilidade de layout, mas essa restrição de 5V no receptor contrasta bastante com a flexibilidade do transmissor, né? Isso pode ser um ponto de atenção no projeto. E ele tem uma sensibilidade de recepção de menos 105 dBm. Isso é bom. Ajuda a compensar talvez o alcance limitado do transmissor. É. Essa diferença de voltagem exige atenção sim. Precisa planejar a alimentação dos dois direitinho. Sobre a sensibilidade, menos 105 dBm.
é razoável para um módulo dessa categoria, bem simples e barato. Significa que ele consegue ouvir sinais bem fracos. Pensa como o ouvido mais sensível. Ajuda? Ajuda sim, claro, mas não faz milagre, né? Se tiver muito ruído no ambiente ou muitos obstáculos atenuando o sinal pode até chegar fraco, mas se chegar muito distorcido, o receptor não consegue decodificar. A antena, aquela de 17,3 centímetros, continua sendo crucial aqui também, tanto para transmitir bem quanto para receber bem. Entendi. Então, para a gente amarrar tudo. Os dois operam na mesma frequência, 433,92 MHz, precisam de antenas iguais, idealmente aquele fio de 17,3 centímetros, mas o transmissor é flexível na alimentação, de 3 a 12 volts, enquanto o receptor é cravado nos 5 volts. Isso. E ambos têm um alcance que, na prática, é modesto, principalmente com barreiras. E a comunicação é lenta, menos de 4 kbps. É isso, né? Perfeito. É um resumo ótimo. São componentes básicos, mas muito eficazes para tarefas simples. Controle remoto de portão, acender uma luz sem fio, ler um sensor de temperatura ali perto. Coisas onde a distância é curta e a velocidade não é o mais importante. A chave é sempre lembrar das limitações. Precisam de linha divisada ou poucos obstáculos para ter um alcance razoável, a taxa de dados é baixa e o receptor exige aqueles 5 volts estáveis. Sabendo disso, dá para fazer muita coisa legal e barata. Legal. E fica aí uma provocação, né? Para quem for usar na prática, será que aqueles 17,3 centímetros da antena são tão rígidos assim? O que acontece se o fio for um tiquinho mais curto ou mais longo? E como que os diferentes tipos de parede, drywall, tijolo, concreto, afetam de verdade aquele alcance teórico dos 100 metros no mundo real? A teoria dá a base, mas é testando. É na prática que a gente descobre essas nuances e vê o que funciona para o nosso projeto específico. Algo para se pensar e experimentar.